Então, ó, lembrando, né, quando a quantidade é ímpar, eu fico com o número certinho ao meio. Nesse caso, foi o 16 que ficou ao meio. Quando a quantidade é par, eu fico com 2 algarismos ao meio. Aí eu tenho que somar e dividir por 2, calcular a média entre eles. Ok? Aí ele diz, ó, esse número é chamado de mediana. Nesse caso, a mediana é a média aritmética dos dois valores centrais. Mediana é um número que se encontra no centro de um conjunto de valores dispostos em ordem crescente ou decrescente. Então, não pode esquecer, se pedir para calcular a mediana, eu preciso colocar os algarismos na ordem, crescente ou decrescente, que não vai alterar. Quando o número for ímpar, a mediana será o valor central. E quando ele for par, a gente tem que calcular a média aritmética dos valores que estão no centro. Tranquilo? Página 10? Sim. Posso mudar a página? Pode. Página 11 vai falar de Mas é moda. claro. Tem alguém copiando ainda? Espera só um pouco, professora. Tá. Página 11, ele vai falar de moda. O que a gente lembra quando a gente fala de moda? Moda não é algo que você vê várias pessoas usando quando está na moda? Ah, tal sapato está na moda. Você vê um monte de gente usando aquele sapato. Ou mesmo o vídeo, que o youtuber faz um vídeo e daí fica modinha, e daí um monte de youtuber vai fazendo o mesmo vídeo. É isso mesmo. E na matemática não é diferente. A moda é o que vai aparecer com a maior frequência. Por exemplo, aqui, nesse que nós acabamos de fazer, se ele pedisse a moda, qual seria a moda? Seria o algarismo 10, porque foi o único que apareceu 2 vezes, não é? Os outros apareceram apenas uma vez. O único que apareceu mais de uma vez foi o 10. Então, se eu quisesse a moda desse conjunto de números aqui, seria o 10, seria 2 vezes, é o primeiro também. Então, aqui na moda, existe, ó, vou ver na moda, aqui na moda, aqui vai ser na moda, por exemplo, vou estar na moda, estamos referindo a um comportamento de pessoas. Em estatística, ela vai mudar relacionado a ou exemplo, as idades das jogadoras do time de futebol no estão lá as idades, qual é a idade mais frequente? Não fala, olha, o critério é a idade mais frequente da jogadora. E a idade mais frequente vai ser a moda e a idade da jogadora. Aí a mesma coisa outra. É que vai mais. Isso, ele mais vezes, é o que vai ser mais vezes. Mesma coisa, estilo musical, pop, jazz, rock, sertanejo, hip hop, eletrônica, rock, hip hop, com quatro, ele acha um quatro estilos diferentes, ou seja, maior frequência. Aí você colocar, quando aparece mais de um, ele é chamado de bimodal. Quando não aparece, quando tem moda, ele é chamado de amodal. Quando não aparece, moda. Só não, gente, sabe? Se tiver dúvida, pergunta, tá, gente? Não esqueçam, pode perguntar. Se eu falei muito rápido, não entendeu alguma coisa, é só me perguntar. Professora, Pode falar. esse da altura mais frequente eu não entendi. Do amodal. O último, a modal, é quando não tem. Quando não aparece, por exemplo, a altura, 1,70, 1,73, 1,75, 1,71, 1,65. Tem alguma altura igual? Não. Então, você vai colocar qual é a mais frequente? Nenhuma, não tem nenhuma mais frequente. Ah, Então, quando não aparece nenhuma, aí ele é chamado de amodal. Olha lá, ó, neste caso não existe moda. Também dizemos que o conjunto é amodal. então não coloca número, coloca só Não. a modal. Coloca lá, qual altura é mais frequente? Nenhuma altura. Escreve, nenhuma altura, ou não tem altura frequente. Entendi. Obrigada. De nada. Tranquilo essa? Posso passar? Pode. Sim. Sim, né? Porque tá bem fácil. Então, ó, lá na primeira, a idade mais frequente, 14 anos, ok? Estilos musicais com maior frequência, pop e rock, são 2. Aí lá embaixo, qual é a altura mais frequente? Nenhuma altura é mais frequente que as outras, certo? Então, nenhuma. Quando isso acontece, ele é chamado de amodal, quando não tem moda. Tranquilo essa daí? Professora, Oi. da idade é 14, né? 14. Errou essa? Não. Ah, bom. Porque a 14 aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes aparece. É a que mais aparece.
Agora nós vamos falar de amplitude. O que é amplitude? É a diferença entre o maior e o menor valor. Ele diz lá, eu vou ler só a partezinha lá embaixo. Joãozinho, o conjunto de moda, mais uma moda, ou é menos moda, média de elemento, então, era, milhão de moda, conjunto dá um valor. Agora, o tipo de medida é a amplitude. Vamos lá, página 12. Página 12. Primeiro, ele vai falar de titular, com 10 futebol de salão, uma varia de 2 para de atacante. E, idealmente, ele pergunta de marcar 6 jogadores nas primeiras 5 partidas do campeonato. O Luiz Hugo e o número de gols que fizeram partida. E a média de gols por partida de cada jogador. Vai calcular o Luiz, vai somar a quantidade de gols que ele fez, vai dividir por 5. e vai somar os gols que ele fez, o Hugo. Enquanto vocês façam, pode tentar fazer a B, que a B é bem tranquila. A B ele só quer que calcule a amplitude, que é pegar o maior menos o menor. Vou lá pegar uma água enquanto isso. Não vou desligar nada, vou continuar ligado. Tranquilo? Conseguiram terminar? Sim, prof. Fácil, né? Todos terminaram, gente? Ou ainda não? Tem gente fazendo ainda. Professora, eu vou fazer o do Luiz e o do Hugo na letra A. Exatamente. Vai fazer ainda? Quem falou que vai fazer ainda? Não, era só uma dúvida, que eu achei que ia tá. fazer o outro na B. É, Professora, eu ainda tô fazendo a letra A ainda. tá bom. Professora, eu pedi a letra B. A letra B, ele quer saber qual é a diferença entre o maior, qual que é do Luiz, qual que é o maior número de gol que ele fez? 3. E qual que é o menor? 1. Então, é só fazer Luiz, 3 menos 1. Hugo, qual que é o maior? 4. E qual é o 4. menor? 0. Então, 4 menos 0, só isso. Entende? Então, isso que é amplitude? Exatamente, isso é amplitude. Então, Então, olha lá. O do Luiz, somando a quantidade de gols que ele fez, deu 10, certo? Dividido por 5 deu 2. E do Hugo também, né? Somando deu 10, dividido por 5 também deu 2. Acertaram? E a letra B para calcular a amplitude, Luiz, 3 menos 1, 2. E o Hugo, 4 menos 0, 4. Você acabou de calcular a amplitude do número de gols de cada jogador em 5 partidas. A amplitude de um conjunto de dados é a diferença entre o maior e o menor valor desse conjunto. A amplitude nos dá uma ideia de como os valores estão distribuídos em torno da média. Veja como podemos representar geometricamente as quantidades de gols dos dois jogadores. Então, olha lá, do Luiz, que é 2, está lá no meio, tá vendo? Entre 1 e o 3. E do Hugo também. Ele vai ficar no meio, que é a média. A média de lá é 2. E onde ficou a amplitude dele? Ficou no pouquinho a direita do 2. Em cada um de 6 gols. Então, a amplitude dele joga por maior segundo. Porque a quantidade de gols marcados aí são mais próximos da média do outro. É só dúvida. Eu pedi ler aí. Eu fazer essa leitura. Eu não sei se mas é permissível. Vamos lá.
O grafo lá apresenta a distribuição de frequências das notas obtidas pelos alunos do oitavo ano em uma prova com 10 questões. Vamos que eu vou pedir. Vamos calcular as medidas de tendência central e a amplitude. Ok. Para determinar a medida da nota da turma. Somamos todas as notas medindo o número de alunos. Ok, Gabriela Trindade. Você tá lendo todas as notas aí, não, tá? Só vamos olhar lá a média, lembrando que eu tenho que fazer as multiplicações. Só pra parte de baixo lá, média, 16 mais, continua. O Gabriel tá sem áudio, professor. Ah, esse Gabriela sem áudio. Vai lá, Agüero, então. Agüero, Pode pular só, professor? só aquela parte da média aí, ó, 16 mais 25. 16 mais 65, mais 54, mais 63, mais 40, mais 33, mais 20. Igual a 40. Dividido por 40, não é isso não? Aí Dividido por 40. Aí o resto, Pode falar. aí média igual a 264 dividido por 40 igual a 6,3. Ok. Ítalo, continua lendo lá. Note que nesse caso, a mediana é a média da Não, é, não, ela tem ainda assim, primeiro, continua. Assim, a média das notas da turma foi 6,6. Para calcular a mediana, vamos escrever todas as notas em ordem crescente. Ficou com certeza. Não, ela não falou nada, não falou nada, ficou no meio. Os 6 e 7. Vai, agora pode continuar. Para calcular a mediana, verificamos se o número de valores é par ou ímpar. Como há um número par de elementos, calculamos a média aritmética dos termos centrais. Mediana é igual a 6 mais 7 dividido por 6,6. Tem meio, ok. Vem, vai chamar a menina. Vai, Miguel, você. Miguel Santana. Acho que nesse caso a mediana é a média de Vigésimo. depois de colocar em ordem crescente. O mesmo exercício dois seguidos em ordem crescente. Exatamente, primeira parte, tem uma recente, o serviço também, viragem, viu? Como podemos pelos valores centrais rever todas as notas? Veja os exemplos. Continua. Essa parte. Caso tenhamos pelo número fechado, excluímos o valor central, ficaremos com 56 valores. Isso significa que a metade, ou seja, 26, valores estão antes e entre valores e depois do valor central. Portanto, no 87º valor, esse número e é a mediana. Ok, bem, você já colocou 56 valores, né? Lembra de jeito. Júlia Ramírez, continua lá. Caso tenhamos, nesse caso, excluindo o valor central, Não, ficamos isso. com Não, não, certo, certo, 46. caso tenhamos 46 valores, ou seja, um número par, excluindo os dois valores centrais, restam 4 valores. Assim, 22 estão antes e 22 estão depois deles. Ou seja, o 23º e o 24º valor são centrais. A mediana é a média aritmética desses dois valores. Tranquilo, gente, não consigo entender. Média, mediana, sim, ou então... Professor, né? Tá. Já fiz aí, não fica não verdade. Que são outros aqui, outros segundos, então, se estiver na ordem, você já pode estar, divide, por exemplo, 46, ele pergunta 44, né? Dividido por 2, não fica dividido por 3, ah, por isso, fica tudo, depois posso tudo, lembra minha agora. Vai terminar a moda? Na moda, a nossa compara frente. Nesse caso, são notas 6 e 7. Dois notas parecem 9 vezes. Supondo que duas notas é bimodal. Moda igual 6 e moda igual 7. Lembrando, quando tem duas notas, não tem, deixa no Luiz, minha letra. Primeira nota, Também, também calculamos a múltipla, que é a diferença entre a nota e a menor 10, menor 4, portanto, uma amplitude é 10 no 4 com 6. cuida da discussão dos nossos, você vai página 14, a gente faz três, tem valor na data, já fez isso, uma média, um 10, que é ainda deixa uma média, que é a moda, eu vai mais, poderia mexer, que é a mediana. Eu tenho que colocar os números na ordem crescente, o que tem que ficar meio, 10 meses, eu quero 2 eu meio, eu posso ter 2 e depois, eu lembro disso, não tudo é melhor, É que eu vou colocar só moda, vamos colocar. Estado do Brasil, os maiores prédios do Brasil, você vai olhar e vai responder o nome do estado. Na letra B, qual é a média desses prédios? Para todos os prédios, somar todos e dividir pela taxa, letra B, qual é a média dos dois prédios mais altos da Rio? Então, qual é a área Camboriú que você não somar? Mais de 8, se ele é diferente, hoje, e algum mesmo é aí tem a moda, que é uma média, né? Depois da média, desculpa, aí, a moda do número de pagamento, só olhando nas figuras lá, que vocês têm que responder. A altura mediana, deve a mediana, depois aí que é a mediana, do número de pagamentos, lembrando sempre, eu preciso colocar na ordem crescente, achar a mediana. Agora, todos eles é média, moda e mediana. Professor, pavimento no lixo. 270 metros, o tempo vai acabar de novo, mas não tem problema. Eu vou corrigir depois que a gente retornar, ok? Exatamente. Porque não podemos dessa, não come peixe muito mal, não tem ideia, mas só ficar para dizer. Então tem que repetir o algoritmo. O professor, Pode falar. nascer é decrescente ou crescente? Não faz mais nada. Você escolhe.
Professor, na C, tem que colocar crescente? Professora, Pode falar. na B, eu só coloco os números que repete Só ou eu preciso coloco. somar eles? Não, não precisa somar nada. É só colocar o número que repete. Tá bom, obrigada. De nada. Professora, onde fica o Balneário Camboriú? Santa Catarina, né? Professora, Oi. é pra fazer até a G, né? Da 2. É para fazer tudo, até a página 16. Ah, tá. Matheus, se tiver dúvida, pode perguntar, tá, Matheus? Tá conseguindo fazer? Tá fácil? Até agora sim. Então tá bom. Qualquer coisa é só perguntar. Professora, Oi, pode falar. só dos mais. Oi? Eu não tô ouvindo. Quem tá falando tá cortando aí. Ele vai mandar no chat. Ah, Aí. quem que vai mandar no chat? Gabriel. Ah, é. Esqueço que o Gabriel não consegue falar, né? Quer dizer, não consegue ouvir? Nossa, o chat tá vazio hoje. Que milagre. Daqui 2 segundos vai ter 1 milhão de mensagens. É para calcular a altura só dos 2 maiores prédios ou de todos? Qual que ele tá falando? Dos prédios? Esse é a B. A altura média desses prédios. Ó, lembrando que o nosso tempo vai acabar, mesma coisa, nós vamos